Voltamos, então, do intervalo. Eu cometi um equívoco. Eu tinha chamado o processo 260 da Protendidos da WIDAG Limitada, que era a relatora doutora Lisiane. Só que esse pedido saiu de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda. Então, nós não vamos julgar nessa sessão, ele foi para uma sessão presencial. O 261, que é André de Tecnologia, que seria de minha relatoria, também foi retirado de pauta, por solicitação do próprio contribuinte e da Procuradoria da Fazenda também. Então, esses vão para a sessão presencial. O próximo item, então, para a gente julgar é o item 262 da pauta, Copa Logística Internacional Limitada. O doutor Ari é o relator. Doutor Ari, quando estiver disponível, pode prosseguir. Eu coloquei na pasta tanto o voto quanto o processo, porque é daqueles casos de atraso de informação aduaneira do navio. Se alguém quiser acompanhar, eu vou ler, é pequeno o fato gerador da penalidade. O processo está aí na folha 13 do processo, tem o auto de infração diz o seguinte, o agente de carga Copa Logística Internacional concluiu a desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico submaster a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido pela RFB, com o registro extemporâneo do conhecimento eletrônico agregado tal. A carga objeto da desconsolidação de encomenda foi trazida ao Porto de Santos, armazenada no container tal, com a atracação registrada mais tarde. Os documentos de transporte que amparam a chegada de embarcação são... esse é o fato. Informação a destempo da desconsolidação da carga no porto. E aí incidiu a penalidade que está prevista no meu voto. Eu coloco lá no final, eu coloquei a instrução normativa 800, o artigo 22, são os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB. Na letra D, 48 horas antes da chegada da embarcação para os manifestos de carga estrangeiras com descarregamento em Porto Nacional ou que permaneçam a bordo. Foi a destempo, então houve a aplicação da multa de R$5.000 por conta desse atraso na informação. A DRJ manteve a penalidade e tanto na DRJ quanto aqui as alegações foram basicamente as alegações no recurso foram que é uma agência marítima, ela se considera não responsável, ela acha que não tem legitimidade passiva para ser, como todas dizem, ela não é a parte legítima para ser penalizada. Ela alega que, apesar de ter feito a destempo, ela realmente confessa que foi feito a destempo, mas foi feito antes de qualquer ação fiscal, portanto, ela alega que fez com denúncia espontânea. Alega algumas questões de inconstitucionalidade da aplicação da multa e, basicamente, esse é o relatório. Ok, doutor Ari, alguma dúvida sobre o relatório? Podemos passar o voto, doutor Ari? Eu fui bem... A nossa turma, talvez o Breno não esteja tão acostumado, mas a nossa turma já enfrentou essa matéria várias vezes. E quanto a ela alega uma nulidade, desculpem, eu esqueci, ela nega uma nulidade porque ela diz que não foi feito por pessoa competente, coisas desse tipo. E eu digo que não houve ocorrência de nulidade, porque não aconteceu numa hipótese prevista no artigo 59 do decreto 35, é o regime preliminar. Quanto à ilegitimidade passiva, já tem uma doutrina bastante consolidada, inclusive a doutora Lisiane aqui presente participou dessa doutrina consolidada, e a recorrente é responsável
sim, como agência marítima, é responsável pelas operações. Além disso, tem um recurso especial do STJ, que também diz que a agência marítima é representante do transportador estrangeiro. Eu reproduzo o recurso especial, portanto, eu nego o provimento ao recurso nesse ponto. Quanto à denúncia espontânea, existe uma súmula, já está sumulado aqui no CARF, a súmula 126, diz que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas por descumprimento dos deveres instrumentais decorrente da inobservância dos prazos fixados pela administração aduaneira. E quanto à aplicação da penalidade, eu disse que a penalidade está fixada em texto legal, portanto, ela é válida, e a recorrente incidiu no fato punível, portanto, eu neguei provimento ao recurso. É meu voto. Ok, Tori, obrigado. Alguém tem alguma... Doutor, você está com o telefone... Microfone ligado ou não? Eu liguei o meu, vou desligar. Ok. Alguém tem algum esclarecimento do voto do doutor Ari? Algum questionamento? Doutor Breno, que é a matéria nova, tranquilo? Tranquilo, presidente. Foi muito bem relatado aqui o caso e estou vendo os autos aqui também. Me sinto confortável com o julgamento. Ok. Então, o doutor Ari está encaminhando o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Bom, parabéns, Ari. Eu voto bem objetivo e bem didático e acompanho integralmente. Ok, obrigado. Doutor Marcelo? Parabéns, Ari. Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, parabéns, doutor Ari. Então, por unanimidade de votos, item 262, Copa Logística, negado provimento ao recurso voluntário. O próximo item seria o 263, mas foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, agora vamos para o item 264, Plasticom, Plásticos, Indústria e Comércio Limitada. Doutor Ari, o relator. Doutor Ari, eu tenho o 264, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 70... Opa! 69. Não, perdão. 68. São todos iguais? Eles são iguais, mas tem dois deles que, na realidade, eles estão em duplicidade. O que quer dizer isso? Houve uma decisão no processo, caso de decomp, ressarcimento de IPI, com compensação. Um processo decidiu, aí ele discute num segundo processo a mesma decisão desse processo. Então, na realidade, existem dois desses processos que estão vinculados aos outros três. Não sei se o senhor quer que leia ou se não serve para todos. Eu posso ler o que é igual e esse... Então, pode ser assim, se eu separa esse que é diferente, faz os iguais que a gente julga em conjunto e esse a gente julga separado. Tá bom. Deixa eu ver aqui quais são os iguais e qual é diferente. Espera aí. Eu quero dizer que eu não entendi o que vocês dois falaram, não, mas deve ser para o meu bem. Entendeu o quê? Eu não entendi o que o presidente e o Ari falaram, não, mas deve ser para o meu bem. Eu não entendi o que você falou, tá fazendo eco. Todos estão com o microfone fechado, com o microfone desligado? Agora acho que melhorou. Porque acho que quando tem dois microfones abertos, assim, aí pode dar eco de um barulho para o outro para ouvir. Doutor Ari, quando estiver disponível. Tá bom, eu só estou olhando quais são...
Ari, qual desses artigos é para abrir, amigo? Hã? Quais desses artigos é para abrir? Abre o 264. O 709/2011. Ah, tá. (2014-011) É. 709/2011. Olha, eu acho que não estou entendendo nada do que eu estou dizendo. É o 709/2011, ô Marcelo. É o primeiro arquivo que está na pasta. Desliga essa Está havendo algum microfone. problema no som, hein? Desliga essa microfone. Tá me ouvindo agora? Eu acho que eu decifrei aí o enigma. O microfone do Dr. Ari está muito alto, na minha opinião. O alto-falante, né? É? Desliga aí, Ari. Na pastinha do Ari, tem aqui o voto Plasticom 918-709/2011. É esse que é para abrir. Tá muito alto o meu microfone? É? Eu não sei como é que o Marcão vê isso não, mas É o seu alto-falante que fica alto. E aí o som da sua volume entra no microfone. A máquina do Dr. Ari está muito alto. Quando a gente fala, dá para ouvir por ele, tá vendo aí? Está muito alto. Como eu faço para diminuir o som dele? Marcão. Diminui o seu alto-falante, o volume do alto-falante. O volume do alto-falante no microcomputador, no notebook. Coloque 50%. Você conseguiu ouvir? Agora não vai dar mais problema no microfone, mas também a gente não ouve. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Fala mais um pouquinho pra gente testar. Dá para ouvir bem agora? Não sei a gente. Ó, ainda tá um pouquinho, né? Tá ruim ainda? Tá voltando um pouco, não tá? É que o seu alto-falante, ele reverbera no microfone. Ó. Quando a gente fala, tá vendo aqui na sua fotinho, aparece 3 pontinhos azul, ó. Significa que é como se você estivesse falando junto. Por quê? Porque o seu alto-falante entra no microfone de novo. A minha voz repete no seu alto-falante, no seu microfone. Eu entendi. Eu baixei o som para 45%. Já melhorou bem, já. Tá bom. Ó, presidente, o 264, o 265 e o 268 são iguais. O 266 e o 267 são iguais. Então eu vou ler o 264 e o 266, tá bom? O 264 é o 709/2011. Então nós vamos jogar agora o 264, 265 e o 268. Ok. Isso aqui foi um pedido de ressarcimento e de créditos básicos de IPI, feito eletronicamente, e vinculado a esse crédito, a recorrente transmitiu algumas decompras. O que aconteceu? O crédito foi reconhecido integralmente e aí o sistema passou a fazer as compensações. Agora, que chegou no momento, acabou o crédito. Então, ele homologou integralmente uma decomp e outra ele homologou parcialmente e emitiu o DARF do valor do débito que não estava coberto pela compensação. A DRJ, ele apresentou manifestação de inconformidade, dizendo que ele tem crédito suficiente. O que ele faz? Ele pega todos os pedidos de ressarcimento que ele fez e diz, olha, se vocês somarem todos os meus pedidos de ressarcimento, eu tenho direito a esse crédito, não vai sobrar débito. Acontece que aí a DRJ falou, nesses 3 casos é a mesma coisa. A DRJ disse assim, não,
Nós estamos analisando um pedido de ressarcimento e as decompes vinculadas a esse pedido. Os outros são, cada um, pedido diferente. Ele ainda não se conformando, ele falou, não, mas eu tenho crédito e veio aqui ao cara. E eu praticamente reproduzi a decisão da DRJ, porque é muito didático. Vocês vão ver aí que eu fiz até a conta para ele. Ali no meu voto eu disse que ele... exatamente o que eu expliquei, o ressarcimento foi de X, ele teve um ressarcimento de 100, uma decomp foi homologada integralmente, a outra parcialmente. Agora, qual é o resultado desse? Eu não conheço o recurso, porque isso é matéria de cobrança. É um valor que ele confessou, um débito que ele confessou e está sendo cobrado porque não tem crédito para compensar. E é aquele caso clássico que eu entendo que não é nossa competência tratar de cobrança. Eu expliquei para ele isso aqui no meu voto, neguei e não tomei conhecimento do recurso. Esse é meu voto 264, 265 e 268. Ok. Doutor Ari está encaminhando, então, para não conhecer do recurso voluntário 264, 265 e 268. Alguém tem alguma dúvida? Algum esclarecimento? Então, vou colocar em votação. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Com relator, presidente. Acompanho o relator, então, para o 264, 265 e 268, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Agora o 266 e o 267, não é isso? Sim. Ok, doutor Ari. Ainda, esses casos, a decomp e o débito já tinha sido julgado num desses 3 processos, mas, como não foi homologada, ela estava vinculada ao pedido de ressarcimento, eles abriram um processo para cobrança. E daí, a própria DRJ disse o seguinte, esse crédito já foi julgado no processo X e encaminhe-se à unidade de origem para fazer um processo só, porque senão fica cobrança em duplicidade. Mesmo assim, houve o recurso, a recorrente entende que tem o crédito, porque emitiu vários pedidos de ressarcimento, e aí, diante da decisão da DRJ, eu praticamente reproduzi nesse caso mesmo, e não conheço o recurso, inclusive porque houve já julgamento desse valor. O 266 e o 267 são iguais. Eu também não tomo conhecimento do recurso que se trata de cobrança. Ok, doutor Ari, obrigado. Então, por 266 e 267, não conhecer, doutor Ari está encaminhando para não conhecer do recurso voluntário. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Também acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então, 266 e 267, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. O 2008 já foi julgado. O próximo item é o 269, que é Braspini Madeiras Limitada. Doutor Ari, o 269, 270, 271, são iguais? Ótimo, então vamos julgar em conjunto esses 3 processos. Quando estiver disponível, pode passar ao relatório e voto, doutor Ari. Podem abrir, por favor, o 9346-2007. Eu vou ler um pedacinho do relatório, que é o 2º parágrafo, para ficar claro qual é o caso. É um pedido de ressarcimento de IPI, foi indeferido, porque, conforme informação fiscal, foi feita a fiscalização nesse caso, decorre da inexistência de créditos escriturais no estabelecimento matriz. Relata a autoridade fiscal que a matriz não é um estabelecimento industrial e não possui livro de IPI, sendo o estabelecimento detentor do crédito básico pleiteado, conforme
o RAIP, a filial localizada em Jaguariaíba. Ou seja, a matriz transmitiu o pedido de ressarcimento de crédito que é da filial. Aqui tem uma particularidade, eu fiquei muito tendente a dar razão para o contribuinte. Porque, nessa época, existia uma instrução normativa, a 460, e depois a instrução normativa 600, que tratava de pedidos de ressarcimento de redução, que dizia o seguinte, que pedidos de ressarcimento de IPI deveriam ser feitos todos pela matriz. Ele fez. Só que a matriz não tinha crédito de IPI. Quem tinha era a filial. Então ele obedeceu a norma. Ele não descumpriu a norma, porque a norma mandava que ele assim fizesse. Mas aí, no meu entendimento, aí está o colegiado de colegiado, eu acho que existe um princípio maior do IPI que suplanta essa norma, que é o princípio da autonomia dos estabelecimentos, que está lá inscrito no regulamento do IPI, que diz o seguinte, eu coloquei no meu voto, e apagou aqui o regulamento do IPI no Está aqui, ó, artigo 24. No artigo 518, inciso 4, diz que são considerados autônomos para efeito de cumprimento de obrigação tributária os estabelecimentos ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica. Portanto, o meu entendimento é que esse princípio, como rege o tributo como um todo, é muito mais importante do que a disposição feita pela norma administrativa. Então, apesar de ele ter obedecido a norma, apesar de ele ter feito o que a norma administrativa disse, entendo eu que esse princípio deve reger o mérito da questão e o princípio da autonomia dos estabelecimentos, portanto, quem fez o pedido não tinha crédito. Por isso eu nego o provimento ao doutor, eu tenho um problema com isso, porque eu acho que se a IN... Eu também entendo que a IN estava errada, entendeu? A lógica do regulamento e tudo é a autonomia dos estabelecimentos. Mas se a IN determinava que fosse feito na matriz, a Receita determinou e eu acho que o contribuinte cumpriu a norma. Eu não sei se a gente pode dar os créditos, porque eu não sei se aí minha dúvida é essa. Só foi por esse motivo ou tipo, tinha o crédito existia, alguma coisa? O motivo é que ele fez o nome da matriz e o crédito era da filial. Não, e ele fez, pelo que eu vi no relatório, ele fez na data que estava vigindo a IN da Receita que determinava pela matriz. Eu acho que aí é muito... Fiquei muito pendente a dar... Eu tenho dificuldade. Se ele cumpriu o que estava na instrução normativa, mesmo eu entendendo que não é o correto, eu acho que a gente não tem como evitar esse crédito dele, não. Doutor Marco? Desculpa, Marco, mas inclusive, como eu fiz em dúvida, eu estou sujeito a mudar o voto dependendo da posição do colegiado. Eu acredito, inclusive, doutor Ari, que não teria como ele pleitear em nome da filial. A IN, se eu não me engano, eu não li adequadamente essa IN, mas eu lembro, assim, de uma forma razoável, né, o que ela dizia, é que a matriz pleiteia o crédito em nome da filial. Ela informa de qual é a filial detentora do crédito. Eu não sei se essa filial poderia apresentar um pedido de ressarcimento. Eu acho que ficaria impraticável para a filial apresentar esse pedido de... Eu coloquei aqui então, ficaria... a redação da norma da época, está aí o artigo 2º da instrução normativa 410. Permanecendo ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento. Após efetuadas as deduções de que tratam o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer a SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou. Ou seja, se a filial apurou... Isso mesmo que eu estava falando. Mas a matriz... A filial não poderia transmitir. Não, ela não tinha como pedir, tinha que ser a matriz.
Então, estaria impossível a filial solicimento. Não poderia. É isso que eu... Por isso eu estou tendente a mudar meu voto, porque eu acho que ele fez o que a norma mandava, a norma está errada. Mas eu acho que a gente não tem como desprezar a norma, por isso que eu fiquei na dúvida. Nesse caso, eu não sei nem se a gente pode dar esse crédito para ele. Eu não sei. Ok, doutor Salvador, você queria falar? Não, eu queria saber se ele fez isso, que está aqui no parágrafo 2º, ele pediu, dizendo qual era o estabelecimento filial que tinha crédito ou não? Sim, ele disse, como saiu o despacho decisório, a fiscalização é chamada, ele foi intimado para dizer onde estava, né? E ele disse que era da filial, de Jaguariaíba, e está em Porto Alegre. Ele disse ele mesmo na defesa, ele disse que ele tinha que pedir em nome da matriz porque a norma mandava. Ele se defendeu assim. Aí acho que seria igual aqueles outros decisões que a gente dá, que é parcial provimento, para apurar na origem. Né? Então, é argumento de defesa mesmo, ele tem razão. Ele não tinha outra forma, porque quem normatizou disse que tinha que ser assim. Eu estou muito tendente a dar para ele razão, a dar provimento ao recurso. Por isso eu quero ouvir... Na verdade tem que ser... Eu acho que isso tem que ser provimento parcial, porque a unidade de origem vai ter que olhar de novo isso. Né? Pois é. Mas a unidade de origem vai ter que ter uma norma que impedia que ela aceitasse. Não, a gente vai... Não, porque o nosso provimento aqui vai ser no sentido de que a unidade de origem admita o pedido e aí faça as averiguações. Que o que eu entendi aqui é que o pedido não foi acatado, porque ela não era titular dos créditos. Estou errado? Não foi isso? Liga o microfone, Ari. Doutor Ari, o microfone está desligado. Doutor Ari, o microfone está desligado. Desculpa, é que vocês falaram que está ruim, eu quis manter direto. Bom, então, diante da posição do colegiado, que eu também divido, eu altero o meu voto, eu dou provimento ao recurso, porque ele obedeceu a norma, ele fez o que a norma mandava, eu dou provimento ao recurso. Acho que é parcial, né? Mas tem que ser parcial, porque tem que mandar a unidade de origem fiscalizar o crédito agora. Sim, tá certo, provimento parcial para que a unidade de origem verifique o crédito. Com razão. É isso. Ok, então é o seguinte, o doutor Ari está encaminhando então com essa votação para os 3 itens, 269, 270 e 271, provimento parcial, recurso voluntário, para admitir o pedido dos créditos em nome da matriz, determinando a unidade de origem que faça os cálculos necessários para a apuração do crédito, ok? É isso, doutor Ari? É. Ok, então, doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanhe o relator. Só um pouquinho mais alto, Elisiane, eu não ouvi? Acompanhe o relator. Obrigado. Doutor Marcelo? Acompanhe. Doutor Salvador? Acompanhe. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho integralmente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos, dá parcial provimento para aceitar o pedido em nome da matriz, determinando a unidade de origem que faça os cálculos para apuração do crédito. Ok? Então, 279, 70 e 71. O próximo item é 272, casa alta. Aí o 273 também é igual a casa alta? Os dois são iguais, doutor Ari? Ok, então vamos fazer o 272 e 273, então. Doutor Ari, quando estiver disponível. Doutor Ari tem que ligar o microfone. Doutor Ari, o microfone está desligado. Eu pedi desculpas porque eu estou salvando no meu arquivo a operação e não eu fiz. Agora é casa alta, né? São todos iguais mesmo. Qual que a gente abre ali? Hã? Abre qualquer um? Abram 1502 2005, por favor. 1582 2005. Você pode abrir? Pode.
do que se trata-se? É um pedido de ressarcimento de crédito do IPI, com base no artigo 11 da Lei 9779 de 1999, que é aquele crédito presumido decorrente de aquisição de matérias-primas, tributadas apenas A manutenção do crédito por ter saída isenta e alíquota zero. Então, a empresa transmitiu um pedido de ressarcimento de IPI. Acontece que ela é uma empresa de construção. Ela faz construções. E existe ela não é industrial. Tem uma previsão expressa no regulamento do IPI. Eu reproduzi aqui no meu voto, lá no item 9. O contribuinte de imposto é industrial ou a quem a lei equiparar. E depois, no item 11, está a solução do problema. O artigo 59 do regulamento do IPI diz: não se considera industrialização a operação é efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, peças ou partes de que resulte edificação. Casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes e suas coberturas. Por ele não pratica industrialização, ele não tem direito aos créditos, portanto, ele é de proventamento. É o meu voto. Ok, doutor Ari, é aquela situação, a gente discutiu um processo desse, acho que até, não lembro de quem era a auditoria, eu acho que era até sobre, era sobre a questão de uma planta de indústria química. Então, a construção civil está fora, né, tem exclusão específica. Então, o doutor Ari está encaminhando os dois itens, 272 e 273, para negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Elisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Também, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário para os itens 272 e 273 da pauta. Agora, doutor Ari, é o item NAGA, Indústria e Comércio, é o 274, 275, 276, 277. São todos iguais? Sim. Então, vamos fazer todos juntos, então. Quando estiver disponível, pode passar para o relatório e voto. Abram o 2782 2008, por favor. Não está na pasta ali, não está achando. Não? Não está na pasta? Pelo menos eu não achei. E Ari? Sério? Não, sério eu não sei, mas sei que não está na pasta. Por favor. Eu não vou dizer aqui que foi o Marcão que deletou, hein? A gente disse que não estava, não disse que ele não foi, né? Ah, cuidado que está gravando. A gente tem que sair para ele poder botar na pasta? Não, já Não, precisa não. É que eu coloquei. Está aparecendo, está lá no final. Qual que a gente daria? O 2782. Tá aí já, né? Tá aqui. Achei também, né? Desculpa, eu esqueci de pôr. Agora que eu aprendi com o Marco, o teu microfone deve estar alto, eu aprendi com o Marcão ali, agora eu tô fiscalizando isso. Nossa, tá alto ainda? Marcão, você não é fraco não, hein, Marcão?
Cana é fraco não, hein? Mas aí eu que não ouço vocês. Mas tá bom. Melhorou? A gente tem que É que falar. tá chegando aqui muito distorcido, Ari. A tua Melhorou voz tá muito chegando agora. para mim aqui muito distorcida. Então vou ter que trocar. Para mim, ele tá falando bem, gente. Agora tá Não é- ótimo. Não é Agora cada tá um, bom. não. Porque o Marco tá congelado para mim desde o início da sessão. Eu ouço muito baixinho vocês. Eu acho que ele está congelado, porque ninguém aguentaria ficar em pé todo esse tempo. Ninguém aguentaria ficar em pé tanto tempo assim, sem sentar um pouquinho para descansar. Não. Então vamos lá, doutor Ari. Já chegou lá na pasta T já? Já está na pasta T? Tá, os dois papos mesmo. Declarações de compensação que foram não homologadas por crédito inexistente. Aqueles despachos decisórios inexistentes. O que aconteceu? Esse tipo de compensação de créditos de IPI, a Receita tem um controle muito rígido, né? Então, quando a pessoa preenche o livro de apuração, de registro de apuração do IPI, ela preenche eletronicamente. Então, a Receita tem acesso online a todos esses informativos. E aí, o sistema cruza essas informações com muita rapidez. O que o sistema indicou? Tá até no processo tem a explicação, o que aconteceu. Ele já tinha se utilizado desse crédito na escrita fiscal dele, lá no livro de apuração de IPI. E o que tinha sobrado, ele já tinha feito outras declarações de compensação. Mas na conta dele, ele tinha valores ao maior, porque ele fez uma correção diferente da correção feita pela Receita Federal. A Receita Federal obedece às instruções normativas que disciplinaram a compensação e restituição e diz que tem que ser corrigido com a taxa Selic a partir da data da transmissão do documento. Ele entendeu que não, ele entendeu que a correção tem que ser feita de outra forma, a partir da data do lançamento, e aí deu uma diferença que ele considera que ele tem um crédito a favor dele. E ele junta no recurso, ele junta a cópia desse livro de registro de apuração, dizendo que o crédito está lá. E eu disse que, como eu reproduzi o que a DRJ disse, e disse que a discussão toda está na cobrança do crédito restante não compensado, como é matéria que não é competência desse CAF, eu não tomo conhecimento do recurso. Os dois casos são a mesma coisa. Ele também achou que ele não tinha que ser cobrado de multa de mora e juros de mora. Essa é uma discussão antiga, né? Se declaração de compensação é pagamento ou não. Essa é uma discussão, até na nossa turma nós temos divergência. Se aplica denúncia espontânea na transmissão da declaração de compensação. Como isso não era o caso aqui, como essa discussão não ia resolver o problema, porque ele está discutindo realmente a cobrança do valor restante, então ele é contra a cobrança. Então eu disse que eu não tomo conhecimento do recurso por não ser da nossa competência a discussão da cobrança. E essa parte do juro você disse que não vai enfrentar por causa da prejudicialidade, porque a parte dos juros a gente talvez tenha que dizer alguma coisa. Eu nem tomei conhecimento do recurso, por isso eu não falei nada. Eu acho que é bom dizer que essa matéria, porque essa matéria, teoricamente, a gente tomaria. Né? Essa matéria seria objeto de discussão, se tivesse superado essa preliminar. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que dizer que, porque senão depois pode ter um embargo para dizer, tinha essa matéria no recurso e ele foi omisso, você não falou nada sobre isso, que isso poderia ter sido apreciado, né? Teoricamente, nada impede que reconheça a parte e aprecie. Por exemplo, se ele tivesse sido dado parcialmente o recurso, por exemplo, para ele, poderia discutir isso. Então, mas é só citar de que essas matérias ficaram prejudicadas, porque como o mérito não foi conhecido, não tem sentido você julgar essa matéria, porque não tem o que aplicar para elas, entendeu? Tá, vou colocar.
Então, seria só isso, é só dizer que foi prejudicado, não conhecer do recurso, e essa matéria não foi analisada porque ela não tem sentido, porque você não pode julgar ela em tese. Tá certo. Então, o doutor Ari não está conhecendo do recurso. Doutora Lisiane, como vota? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu também, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário para os itens 274, 275, 276 e 277. Correto? Agora, só um instantinho, se eu só anotar aqui, para não me perder. Bem, senhores, agora nós temos o processo 278, a gente está adentrando na pauta da tarde de hoje. São muitos processos, né? Então a gente acaba que tem um pouco de atraso, não dá para ser compatível, são vários processos. Eu estou entrando, então, agora o item 278 da pauta, Arthur Pereira de Oliveira, é um processo de minha relatoria, ele já está aí na pasta texto, vocês, por favor, podem abrir aí. Ok? Já conseguiram abrir aí o processo? Está demorando muito aqui para abrir. Tá, espero, tem problema não. Quando tiver todo mundo ok, vocês me avisam. Aí realmente a pasta tá lento. Tem muita gente acessando ao mesmo tempo, de longe, né? Abrem 2 quadros antes de abrir o arquivo. Ué, estranho. Baixando, não sei o que. Sim, mas porque tá lento mesmo. E depende da rede também de cada um, né? A minha rede aqui em casa, eu não tenho usado o Arilés, não. Eu uso o cabo. Eu comprei um cabo e aí a minha rede é via cabo. Cabo, assim, eu tenho um servidor da internet que chega lá na sala e eu puxo o cabo pro escritório. E aí você conseguiu um cabo comprido desse aqui na Tijuca, eu não consegui encontrar um. Eu ia fazer isso. Eu ia fazer isso que o senhor fez. Inclusive, o cara da NET disse para eu fazer, olha, se você não pode perder a conexão, usa o cabo. O problema é que eu não encontro um tão grande a ponto de chegar aqui. Eu tenho um de 50 metros. Caramba, bicho, 50 metros? Eu comprei, esse que eu uso tem 50 metros. Caraca! Mas eu acho que dá para chegar aqui na minha casa. Acho que eu vou usar a tua internet aí, o endereço. Vai subindo. Mas é porque quando eu comecei a fazer as primeiras reuniões que eu fiz os testes, eu notei isso, que no Airless a rede ficava oscilando. Aí eu comprei o cabo, aí fica muito bom, porque a velocidade dele sai da wireless e vai para 40, 50 mega, aí fica tranquilo. Aí ele não tem esses problemas de baixar arquivo, ele fica bem rápido. Já baixou aí, doutor Marcelo? Ok, eu vou fazer um resumo, tá? Esse processo é o seguinte, foi um trabalho fiscal, sobre bebidas sem selo, tá? Foi um trabalho fiscal que foi feito e foi numa localidade, num depósito, a fiscalização foi lá e encontrou bebidas sem selo. E não tinha nota fiscal da comprovação regular, as bebidas importadas, então elas estavam sem selo e não tinha documento que comprovasse a importação regular. Então o fiscal apreendeu, né, lacrou, fez a retenção e apreendeu essas mercadorias. E quando ele fez a retenção, tinha uma pessoa física, que é o contribuinte que está aí, o Arthur Pereira, ele estava lá no depósito e foi ele que assinou o termo está no início do processo, foi ele que assinou o termo de apreensão, né, porque tem que tomar ciência e tal, ele estava lá e assinou o termo como pessoa física mesmo, e teve a retenção. Posteriormente, foi feito na discussão processual, teve uma ação judicial também, do pedido para que fosse liberada essas bebidas, sob 2 argumentos, basicamente, e a impugnação veio no mesmo caminho. Primeiro é de que a legislação que exigia o selo, na época, estava vigente, mas depois ela foi alterada para não se exigir mais selo de bebida importada, que era um selo específico de IP para bebida importada. Mas no momento que foi feita a apreensão, existia a norma exigindo esse selo, e a bebida não estava com selo, ou seja, toda bebida que saía de despacho, toda bebida que fosse desembaraçada em alfândega,
ela tinha que sair selada. Isso era uma época que a gente tinha essa norma, e aí o contribuinte comprava os selos, ele ia lá, selava a bebida, e a bebida só saía da alfândega com o selo já posto. Nessa época, vigia essa norma. Posteriormente, ela foi revogada, mas ela ainda existia nessa época, e existe uma ação judicial do processo, existe uma ação judicial que foi movida à época, não foi em nome da pessoa física, mas era em nome de várias importadoras de bebida, que moveram a ação pedindo para que não fosse feito esse tipo de trabalho, que era selar essas bebidas. Essa ação, na época, aparentemente, tinha alguma liminar que permitia isso, pelo menos o contribuinte alega. Qual que é o problema? Ele alega que uma importadora, que não está nem no processo, tem o nome dela, que ele é um dos sócios, né, dessa importadora, faria parte dessa ação judicial, que é uma associação. Entretanto, esse auto foi feito em nome da pessoa física. Então, aí o processo andou, né? Depois ele conseguiu eliminar para tirar essa bebida, e depois que a bebida saiu de dentro da alfândega, a liminar foi cassada e foi determinado novamente o perdimento das bebidas, e como ele não tinha perdimento, foi feita uma multa sobre o valor do perdimento das bebidas. A multa não está em discussão nos autos. O que está em discussão nos autos é realmente o perdimento das bebidas. Então, tem dois argumentos básicos do contribuinte. Um é ilegitimidade passiva, porque ele alega que ele não é o dono das bebidas. As bebidas seriam da empresa que ele é sócio, uma importadora. E a segunda é de que não existiria essa obrigação, porque norma posterior da Receita revogou a exigência de selo, então ele não teria que estar sujeito a selo, porque depois foi retirado isso. Bom, esse é o relatório. Posso passar o voto? Alguma dúvida? No meu voto é o seguinte: quanto à ilegitimidade passiva, eu enfrento lá, está lá no processo. O que acontece? Eu cito lá no voto as folhas do processo. É um processo antigo, ainda em papel, então as folhas elas foram digitalizadas e estão em número, né? Mas o que eu coloco lá? As folhas 8 e 9 tem o auto de retenção de mercadoria que está em nome do Arthur Pereira. Foi feito em nome dele a retenção das bebidas, porque esse endereço, ele não era endereço da empresa, que ele alega que eram as bebidas. Esse endereço era um galpão, um local de armazenagem, então estava ele lá, o auto foi feito em nome dele, foi ele que assinou. Posteriormente, o contrato de locação do local onde estavam as bebidas também está em nome dele, pessoa física, ou seja, então o armazém onde estavam as bebidas é em nome do Arthur Pereira, o auto de retenção foi feito em nome dele e foi ele que assinou todos os autos. Então eu entendo que está muito comprovado para mim de que as bebidas eram dele, porque não estavam em nenhum local de armazenagem da empresa, e esse depósito onde foi encontrado as bebidas está em nome dele o aluguel. Então, o contrato está a folha 13 e 14, que é o contrato de aluguel desse galpão onde estavam as bebidas, e o termo de retenção de mercadoria que foi feito, foi assinado por ele, foi feito em nome dele. Então, para mim, não tem sentido a ilegitimidade passiva, muito pelo contrário, está bastante confirmado que a bebida era em nome da pessoa física. Quanto ao segundo argumento, de que a legislação posterior afastou a exigência da IN, isso é verdade. A IN parou a Receita parou de exigir selo para essas situações. Só que isso foi a posteriori. Então, na época, era exigido sim o selo, e o selo estava sem selo. E a bebida estava sem selo. Então, eu entendo que não dá para você... É uma medida de controle, ela não é uma penalidade, é uma medida de controle. Na época, ela estava vigente e exigia a bebida. E tem um fator muito interessante, porque não é uma questão do contribuinte colocar os selos. A bebida só saía da zona primária, ou da zona secundária, se fosse área, com o selo. Não tinha como você tirar a mercadoria e levar para selar, ela tinha que sair com o selo. Então, isso quer dizer que não tem como ele nem dizer que ele, depois eu ia selar, não tem como dizer. Ou seja, essa bebida fica muito óbvio para mim que ela nem adentrou a uma área alfandegada, porque ela não sairia de lá sem selo à época, quando foi feita a retenção. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Algum esclarecimento do voto, da matéria? Sim, doutor Salvador? Esse negócio do selo sempre me chama a atenção, porque eu fico meio confuso como é que é essa história do selo. Esse selo da bebida é aquele selo que, ao estampar, né, ao colocar na bebida, significa pagamento de tributo? Ou é só uma obrigação porque tem lá o código do IPI, né, em cada selo de bebida, ele é o demonstrativo de pagamento do tributo, não é isso, o selo? Aqui é uma pergunta, assim, talvez possa não parecer que está relacionado com o caso, mas já vou explicar por que minha dúvida. Tá, ok, eu posso esclarecer. Esse selo específico dessa bebida importada, que é o selo de bebida importada.
Como é que funcionava antes da norma? Depois isso acabou, tá? Mas como era antes? Toda bebida que chegava importada no país, ela ficava armazenada numa área alfandegada e o contribuinte ia lá desembaraçar, fazer o despacho aduaneiro para liberar. Quando ele conseguia fazer o despacho aduaneiro, liberava-se a bebida. A bebida foi liberada. Para ele poder tirar da alfândega, ele tinha que selar a bebida, colocar o selo. E aí ele tinha uma autorização para comprar a quantidade de selos que ele ia utilizar, e ele ia lá e selava essa bebida, e essa bebida saía com selo. Isso tem, essa INCAI, eu acho que tem aqui a data dela, 2013. E aí você só podia sair. Então, qualquer bebida que você encontrasse no mercado, que foi regularmente importada, ela tinha um selo da Receita confirmando a importação daquela bebida, de IPI, que garantia que a bebida tinha pago todos os impostos. Se você encontrasse uma bebida importada no Brasil à venda que não tivesse o selo, o que significaria dizer? De que aquela bebida entrou e ela não foi desembaraçada pelos meios legais, porque ela não tinha o selo. É lógico que você pode dizer o seguinte, mas o selo caiu, perdeu, mas então, aí você tem a documentação de que comprova que aquela bebida foi importada, o que ele não tinha nenhuma das duas situações. A minha dúvida é essa, na ausência do selo, significa que não houve pagamento de tributo ou só houve pagamento de tributo se tiver... O que eu quero perguntar assim, só houve pagamento de tributo se tiver selo? Porque o artigo 106 do CTN, quando ele fala de retroatividade da lei para fatos anteriores, né, para fatos pretéritos, ele fala no inciso 2º, artigo 106, inciso 2º, a linha B. Então, a lei vai se aplicar para fatos do passado quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado com falta de pagamento de tributo. Não, aí, vamos lá. A exigência de selo, ela tinha dois efeitos. Um é de controle, porque você sabia as bebidas importadas, e garantir que aquela bebida pagou o imposto. Porque se ela tivesse selada, garantia que ela tinha desembaraçado e pago o IPI corretamente. Tá, se você não... aquele selo de pagamento, né? Aquele selo é um selo que comprova que ela foi desembaraçada e que pagou todos os tributos. Tá algum artigo do CPN aqui que fala de selos e estampilhas, né? Mas esse regulamento é mais próximo do IPI, né? Porque é específico da legislação do IPI. O CPN fala aqui de estampilhas, selos, estampilhas, que é o pagamento, né? Ele comprova que foi realmente pago. Tá bom. É porque, o que era a ideia do selo? A fiscalização fica mais simples, porque você vai chegar e, obviamente, você vai olhar, isso tinha para relógio também, tem para tudo. Você vai olhar a bebida e já vai saber se ela é importada regularmente ou não, porque se ela for regularmente importada, ela tem um selo lá para ser rompido lá. Então, isso tinha. Esse selo é esse aqui do artigo 162 do CTN, que ele fala assim, o pagamento é efetuado, aí tem aqui, em moeda corrente, e nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, que é o caso da bebida e do cigarro, né? Na verdade, não. Essa estampilha ela é mais antiga. Isso é outra coisa. Não, também é. Mas é porque, na verdade, essa legislação do IPI ela é mais complexa. Isso é porque é o seguinte, antigamente, sei lá, na década de 60, existia um selo em que você comprava o selo e o valor que você comprava era o imposto que você pagava. E aí você colocava o selo. Inclusive, esse selo, uma vez eu vi um guarda-roupa com esse selo, para você ter ideia. Esse selo era utilizado pelo IPI para colocar em produtos ou seja, a empresa, para vender o produto, ela tinha que pagar o imposto. Como é que fazia esse controle? Ela comprava essa estampilha, que era o selo, e pregava dizendo, eu paguei o imposto, e o valor que ela comprava o selo era do imposto pago, eventualmente. Nesse caso, esse de bebida, não. Ele não usou o valor do imposto para comprar o selo. O selo é um valor acessório. Ele pagou na hora do embaraço. O que o selo comprova é que ela foi regularmente importada e de que ele pagou os tributos, mas ela não está vinculada ao pagamento de tributo. Não, o selo não é o tributo. O tributo ele pagou via Siscomex, via declaração de importação. Será que não é o caso de aplicar aqui o 106, inciso 2º, a linha B, de que se não houve falta de pagamento de tributo, a revogação de uma obrigação acessória, né, exigir uma obrigação acessória, deixa de ser aplicada a penalidade, alguma coisa assim? Sim, aí vem o que eu falei. Se ele comprovasse que a bebida tinha sido regularmente importada, aí você poderia entrar. Ele não tinha nem selo e nem comprovação regular da importação. Por isso é que foi feita a apreensão. Inclusive, o termo de apreensão diz isso. Foi encontrada bebida sem selo e sem comprovação regular da sua importação. Porque se ele tivesse importado ela regularmente, por exemplo, podia ter acontecido, a bebida soltou o selo, sei lá, estava muito úmida, a bebida soltou o selo. Mas aí ele tem que comprovar que regularmente importou a bebida. Aí tem que ter uma DI, tem que ter o documento de entrada, essas coisas. E ele não tinha. Perfeito. Então, se ele comprovar
de que foi regularmente importada, aí sim, aí cairia na situação que você falou, pagou o tributo todo e tem. Mas é o que eu falei, nessa época, para ele tirar a bebida lá da aduana, ele tinha que pagar o selo. Então não tinha como ele ter uma situação em que ele não tinha documentação. Doutor Breno? Presidente, eu concordo com suas observações e apenas destaco um fato de que a questão do selo representa uma obrigação instrumental, né? Ou seja, rege a legislação de vigência daquela circunstância em si. A gente não está falando de punição ou qualquer tipo de uma novatio legis melius, digamos assim, né? Então, acho que suas observações foram muito pertinentes. Ok, doutor Marco? Eu estou em relação ao procedimento fiscal. Eu estou tentando entender aqui, afinal, é auto de infração por perdimento, é auto por conversão do perdimento em multa, ou é auto de infração para cobrança dos tributos incidentes sobre essa bebida? Não. Sabe o que a gente está analisando aqui? Porque, assim, eu tenho dúvida em relação como é que esse processo chegou aqui? Auto de perdimento, pelo que eu sei, quem declara o perdimento é o titular da unidade, lá onde foi apurado todo o procedimento. Como é que isso chegou aqui no CARF? Só para esclarecer melhor aqui, eu acredito que eu passei batido nessa explicação. Tá, ok. Não, isso aqui é tranquilo. Existem certas apreensões do IPI que o perdimento... e aí eu vou dizer primeiro a legislação geral, depois esse processo específico. O perdimento de II, que é baseado no 1476. Ele... Eu achei que eu falei, é 1455 de 76. É 1455 de 76. A memória, a idade vai sendo assim. Então, o que é feito, que é do II, esse perdimento, ele é instância única dentro da unidade. É o chefe da unidade que dá. Tá? Ele tem uma instância única, o recurso é lá. Os perdimentos com base na legislação do IPI, existe a previsão da DRJ julgar. E como é que é isso? Eu já tive dificuldade porque eu já tive um processo assim. Então, por isso é que eu sei. Há muito tempo. O que acontece? Dentro do regimento das DRJs, uma das coisas que diz lá é que elas estão aptas a julgar os perdimentos de IPI, porque o 1455, ele diz que a instância única, inclusive ele regula o procedimento de julgamento do perdimento do II dentro da aduana, dentro com a instância única, dentro lá da alfândega. O do IPI não, o do IPI é feito pela delegacia e não tem um regimento próprio. Aí o do IPI, uma das funções da DRJ, dentro do regimento da DRJ, é julgar os recursos contra perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI. Então, como é que ele chegou aqui? Porque quando foi o perdimento do IPI, aí o recurso foi apresentado e ele veio para a DRJ porque não tem previsão legal para o inspetor, para o delegado julgar esses de IPI, como tem do I, que é pelo 1455. E como é que ele chega no CARF? Porque um dos regimentos que a gente tem lá do 7235 diz que a função do CARF é julgar em segunda instância as decisões da DRJ. Então, como a decisão da DRJ, a DRJ tem competência para julgar os perdimentos com legislação do IPI. E nós julgamos os recursos contra a decisão da DRJ. Então, ele acaba chegando aqui, esses perdimentos de IPI. Por isso é que ele chega aqui. É o perdimento da IPI. Se fosse de aduana, ele não chega aqui. Ele fica lá na instância única. Nesse caso específico agora desse processo, o que aconteceu? Esse processo foi feito o perdimento, teve o processo principal é de perdimento, né? O processo principal é de perdimento, todo de perdimento. O contribuinte entrou com a ação judicial, impugnou e também entrou com a ação judicial e ele conseguiu uma liminar para poder retirar as mercadorias. Essa liminar depois caiu, ele caiu, e aí a alfândega foi lá, o perdimento correu pela DRJ, e aí o perdimento está correndo o processo de perdimento, isso eu tenho notícia pelos autos, que é esse que a gente está julgando, e a DRJ foi lá e cobrou dele o valor, porque existe a previsão de cobrar, como ele deu ao consumo, ele vai cobrar o valor dele em pecúnia desse contribuinte, o valor das mercadorias que foram apreendidas, R$45 mil, se não me engano, uma coisa assim. Mas ele não questiona essa conversão, entre aspas, da exigência da DRJ, ele questiona o perdimento em si, ele acha que não podia ter sido dado perdimento. Então, o que a gente está julgando nesse processo, e o que tem nesse processo, é o perdimento. Existe uma cobrança da delegacia do valor, mas aí é outra cobrança, que a gente não está julgando aqui. A gente está julgando unicamente, que é o que ele reclama, da questão do perdimento da mercadoria, do ato de perdimento. Ok, doutor Marco? Não sei se deu para esclarecer. Esclarecido, sim. Muito obrigado. Ok. Mais alguma dúvida?
Essa matéria é interessante, porque eu também, a primeira vez que eu me deparei com julgar um processo de perdimento do IPI, inclusive era de bebida também, eu também achei estranho, porque eu pensei no 1455. Mas para a IPI, a legislação tem essa previsão meio estranha, porque ela está dentro do regimento da DRJ. Lá na DRJ é que diz, dentro do regimento da Receita, você vai no regimento da Receita, aí tem o item que trata das DRJs, e uma das funções que está lá da DRJ é julgar, em primeira instância, os recursos contra perdimento de mercadoria baseado na legislação do IPI. E a gente, por a seção, julga a segunda instância. Ok? Colegas, podemos colocar em votação? Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Doutora Elisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu também acompanho, presidente. Ok, obrigado. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do item 278, Arthur Pereira de Oliveira. Próximo item da pauta é o 279. Foi retirado, 279 foi retirado, por solicitação do contribuinte, seria doutor Salvador. O próximo item também é meu, 280, Marcel Mármores, Comércio e Exportação. Está aí na pasta T também esse processo. Vocês podem abrir, por favor. Caso de súmula, né? Crédito presumido de IPI, né? Ok, conseguiu abrir, doutor Marcelo? Você estava com a rede mais lenta, conseguiu abrir? Ainda não, a gente espera, não tem problema não. Consegui aqui. É de escada, Marcelo? Internet de escada? Acho que não tem mais não, tem? Um dia desse eu vi um vídeo no YouTube e estava mostrando pro meu filho como é que era a rede de escada que faz. Não, foi um filme que a gente estava assistindo, né? E a pessoa estava conectando a internet. Aí fazia aquele barulhinho, né, para poder conectar, e eu estava explicando para ele como é que conectava. Aí ele ficou horrorizado. Pensei, nossa, mas eu falei, você não sabe o tanto que isso era lento. Eu joguei uma vez, não sei, acho que o presidente ainda não estava na turma, nem em Salvador. É um caso de perdimento Telex. Eu não sabia o que era um Telex. Tinha que pesquisar para saber o que era o Telex. Eu mostrei pro meu filho outro dia aquele telefone de discar. Aí eu falei, filho, isso aqui era uma desgraça, porque se você errava um número lá no final, você tinha que discar tudo de novo. E ele, mas por que isso, pai? Não, era o telefone da época, o que eu posso fazer? Era o telefone. Eu estava vendo uma palestra um dia desse, e aí, falando, normalmente o mundo muda de geração para geração. No nosso caso, a gente está vendo a minha geração de 50 anos, a gente está vendo o mundo já mudar umas 3 vezes, sabe? Na mesma geração. Então, a gente tem que sair se adaptando, porque eu sou do tempo do telefone discado, e que foi uma novidade. Meu pai comprou o telefone discado com consórcio, paga em 24 prestações. E era tão caro o telefone que ele ia para a declaração de imposto de renda. Era um negócio caríssimo e tal. Pouca gente tinha, a gente emprestava para os vizinhos o telefone e tal, porque muito pouca gente tinha. E depois, hoje tem o celular e todo mundo tem telefone, e isso foi em pouco tempo, cara. Você botar para alugar um imóvel com telefone era um super valor agregado ao imóvel, o telefone. E não tinha espaço. Então, Marcelo, conseguiu? Chegou? Ó, esse processo aqui, chegou? Ó, esse processo aí seria o único processo que eu encontrei na minha relação de processo que eu tinha para julgar, que se fosse acima de 1 milhão eu julgaria. Por quê? Porque ele tem 2 alegações no processo. É crédito de IPI, tá? Ele está discutindo aquele IPI presumido, tá? 9363. Doutor Breno, eu nem sei se o senhor conhece a matéria, isso aí é um crédito, não sei nem se o Ari, que é mais recente, julgou já esse processo.
existia uma previsão legal lá da Lei 9363 de 96, que era um crédito presumido do IPI. É uma solução meio estranha, porque é um crédito presumido do IPI para ter de volta o PIS e COFINS que estava na operação. Então, eles criaram uma coisa meio estranha. Porque na lei fala isso, esse crédito é de IPI, mas ele tem função de restituir o PIS e COFINS. Mas ele manda usar a legislação do PIS e COFINS, a legislação do imposto de renda e a legislação do IPI. É uma lei meio difícil. A gente já teve muito processo disso, mas hoje é raro. Esse processo é o do crédito presumido do IPI. Aí ele tinha, só para explicar, não sei se o doutor Ari conhece, o doutor Marcos, são mais jovens, mas ele tinha uma relação muito interessante, doutor Breno, porque era o seguinte, como é que você apurava isso? Porque se era um crédito de PIS e COFINS, como é que apurava? Era para empresas exportadoras, para poder devolver, foi uma solução para devolver o PIS e COFINS das empresas exportadoras. Então, como é que você fazia? Aquela empresa que exportava, você fazia uma proporção entre o valor que ela produzia, de receita dela, o valor que ela exportava, você achava um percentual. Depois você ia no valor que ela tinha de aquisição de mercadorias, aplicava um redutor lá, que era uma alíquota específica, e sobre esse redutor se aplicava um percentual, que era de 9,6, para poder achar o valor efetivo, teoricamente, do que foi, o que era naquele produto exportado, o PIS e o COFINS estavam incluídos. Então, para quem gosta de fazer estudos assim de mestrado e doutorado, é uma tese muito interessante. Então, ou seja, a solução vinha a partir do IPI com percentual dentro das exportações para fazer. Então, ele tem várias nuances de cálculo, porque você tem que definir o que é receita bruta, depois definir o que é receita de exportação, depois definir quais os insumos que você vai poder aplicar esse redutor, depois entender qual que funciona. O que o contribuinte quer? Ele quer duas coisas, basicamente. Ele quer incluir nos cálculos do crédito presumido o valor das aquisições de óleo diesel, que é o que ele quer, é um. E a segunda coisa, ele quer incluir na base, depois que ele vai apurar o percentual e jogar para calcular, ele quer incluir os insumos que ele adquiriu para produzir produtos que estão na TIP marcados como NT, não tributável. Então, ou seja, ele quer o óleo diesel que ele comprou, ele quer se creditar, ele quer que isso também seja crédito apto a gerar o crédito presumido, que é a base de cálculo, que depois vai ser colocado uma alíquota, e ele quer também daqueles insumos que ele adquiriu para produzir produtos NT, gravados na TIP como NT. Que na época foi uma discussão grande, isso eram discussões enormes. Só que depois o CARF fez duas súmulas. Então a gente tem uma súmula que o meu voto é um pouco grande, porque eu acabo fazendo essa análise, mas é a súmula 124. A súmula 124 diz o seguinte: a produção e a exportação de produtos classificados na TIP como NT, não tributados, não geram direito ao crédito presumido do IPI de que trata o artigo tal. Então, aqueles produtos que estão referentes, estão na TIP como NT, eles não geram nada de crédito presumido. Então, não pode ser gerado crédito presumido, que é a 124. E a outra de combustíveis é a súmula número 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido as aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não são consideradas, não são consumidas em contato direto com o produto. Tinha muito questionamento que o pessoal falava assim, poxa, mas se o crédito presumido é para restituir PIS e COFINS, o que tem a ver o conceito de IPI? Mas era a lei que tinha, e ela era específica em dizer que para o conceito de insumo, o que se aplicava era o IPI. Por isso é que tira o produto NT. Porque o argumento do contribuinte é assim, poxa, se eu exportei um produto NT, teoricamente não interessa se aquele produto é NT ou não, porque eu estou querendo pegar o PIS/COFINS que está ali, e o PIS/COFINS depende de ser NT. Só que a legislação manda utilizar o NT, tanto é que a gente acaba... Para efeito de cálculo de insumo, você vai usar a legislação do IPI, então era muito mais restritivo. E tem essas duas súmulas, então a matéria para mim está sumulada, só tem essas duas matérias, então eu apliquei as duas súmulas. Desculpa aí que eu fiquei meio longa, porque eu também tendo que explicar aí a situação. Ok? Alguma dúvida, algum esclarecimento aí do processo? Não, perfeito, presidente, entendi perfeitamente aqui. Mas esses não são acima de 1 milhão, tá? Ele está abaixo de 1 milhão, então de toda forma eu julguei, mas se tivesse acima seria um processo que eu indicaria por causa dessa situação. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário com base nas duas súmulas. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Eu acompanho. E era muito difícil explicar para as pessoas como é que para achar o PIS/COFINS eu tinha que definir insumo pelo IPI, né? Nem entender essa lógica invertida. Eu acompanho o relator. Ok, doutor Ari, obrigado. Doutor Salvador? Acompanho também. Eles criaram uma figura estranha, né? Até uns meses antes de sair da súmula 124, a gente julgou um processo meu,
Porque assim, eu tinha um entendimento, e acho que o Marcelo também tinha, de que não tem nada a ver CNT ou não com a IPI, porque... Só um instantinho, doutor Salvador. Doutor Ari, pode fechar um pouquinho o microfone? Tá dando um... Aí, obrigado. Ok, doutor. Como o regime o objetivo é desonerar a cadeia exportadora, né? Porque isso é um crédito dado para exportação e o PIS/COFINS é cumulativo, você não consegue apurar créditos. Então, como que você vai ressarcir esse PIS/COFINS da cadeia produtiva para um exportador? Aí criar essa figura vamos dar em forma de crédito presumido de IPI, mas é para limpar a cadeia tributada do PIS e da COFINS. Então, ser NT ou não, para fins de IPI, seria irrelevante, porque teve incidência de PIS e COFINS na cadeia, né? E a gente votou um caso, e a gente deu provimento para o contribuinte. Aí, uns 3 meses depois, saiu a súmula 124. Acompanha, presidente. A súmula 124, ela meio que resolveu esse problema aí, que é uma discussão longa. Que eu até olhei os votos, para quem tem curiosidade, eu fui olhar um dos acordos, era sobre fumo. Era uma discussão sobre fumo. Se eu não me engano, eu não lembro bem, porque já tem algum tempo que eu fiz esses votos, os votos são antigos, né? Mas, se eu não me engano, o acórdão que deu base à súmula é um de fumo, ou seja, era uma empresa que produzia fumo, que é gravado na TIP como NT. Ele alegava que tinha insumo que ele adquiria para tratar o fumo, a folha de fumo e tal, e aí foi negado lá na Câmara Superior. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, o item 280, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item que eu tenho aqui é o item 281, Vidplast, um embargo, são embargos da Fazenda, doutora Lisiane. Então, a gente tem 281, 282, 283, são todos iguais, doutora Lisiane? Então, vamos julgar em conjunto, então, agora os embargos da Fazenda Nacional tendo como contribuinte a Vidplast, são os processos 281, 282 e 283. Quando estiver disponível... Presidente, sim? O senhor acha que depois desse processo a gente poderia fazer um intervalo de 5 minutos? Claro, sem problema nenhum. Obrigado. Eu acho que vai ser rápido. Posso começar? Pode sim, à vontade. Certo. Boa tarde novamente. Na verdade, são 3 processos com embargos da Procuradoria, como o nosso presidente já mencionou, e os embargos, basicamente, eles ressaltam que o motivo aqui da decisão foi escrito, está na ementa, que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contados da data da entrega da declaração de compensação. Isso está na ementa, e dentro do voto eu faço referência ao despacho decisório. Não é uma referência direta, mas quando eu estou falando da minha opinião, eu achei prudente aceitar, em vez de decisório, citar o despacho, né, e me referir especificamente ao pedido de ressarcimento original, para não dar espaço a essa crítica, mas não muda em nada a decisão. É só para esclarecimento mesmo. É mais ou menos essa ideia do embargo, e também eu admiti mais ou menos para isso. É para esclarecer, para evitar que tenha algum problema, mas também não continua, não. Tudo bem, colegas? Todo mundo tranquilo para o embargo? Podemos votar? Então, ele está dirigente para esclarecer o voto. Doutor Marcelo, vota, por favor. Eu abro divergência e voto pela rejeição dos embargos. Ok. Doutor Ari? Eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Salvador? Eu vou acompanhar a relatora também. Doutor Marco? Eu acompanho a relatora. Ok. Miramis? Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, vamos ver o seguinte.
Então, deixa eu anotar aqui uma certa aqui antes de eu intervalo. São feitos exigentes para corrigir o lapso manifesto da forma do embargo. Vencido o doutor Marcelo, que rejeitou os embargos declaratórios. Ok? Então, vamos agora, então, doutor Fábio, vamos dar um intervalo de 5 minutos e a gente retorna após o intervalo. Ok? Doutor Fábio, pode encerrar a gravação, por favor, a gente volta daqui a 5 minutos.